porque alguns problemas que acontecem lá fora podem acontecer aqui. Vamos receber nosso querido Churu Ganja. Vem com a gente, muito boa noite, meu querido. Agora foi, salve, salve comunidade, estamos de volta. E hoje a gente vamos falar um pouco sobre como é que está o uso, né, da nossa querida planta ali na região do Oriente Médio. Todo mundo está com o olho para lá, pensando na guerra, mas a gente vai falar como é que está a maconha ali naquela região e um pouquinho de como começou esse rolê por lá. Gratidão pelo espaço e espero que vocês possam apreciar a comunidade. Maravilha demais, né, Churu? Eu acho que é importantíssimo a gente entender exatamente essa história, né, cara? Uma planta milenar e a gente entender origens, entender como ela é utilizada pelas civilizações, pelos povos, faz com que a gente, de fato, veja a grandeza, né, Tico? E hoje o Churu vai trazer pra gente exatamente o uso no Oriente Médio como opção ao álcool. Olha que doideira. Cara, é interessante a gente estar observando para o que o Churu está falando, porque assim, lá no Oriente Médio está acontecendo, né, o tal da guerra, a gente está acompanhando, é muito sério essa história entre Palestina, né, e Israel. A gente tem que entender muito bem, tomar muito cuidado, né, com o que a gente propaga de informação, né, tem muita gente sendo impactada, e o que a gente vai estar fazendo hoje aqui, Churu, que eu acho interessante, é contextualizando a questão do Oriente Médio, da maconha lá, para a gente poder entender muito bem. Cara, mais uma aula diferenciada, não vejo esse conteúdo por aí, é só aqui na comunidade Grower Maker. É isso aí. Então, pessoal, vamos então primeiro falar um pouco sobre o uso, né, no Oriente Médio, né? A gente sabe que a cultura canábica lá, ela é muito antiga, porque como a planta ela surgiu ali naquele pedacinho, pegando Índia, China, Paquistão, pegou do Paquistão, já pegou Afeganistão e um pouquinho ali do Oriente Médio. A gente tem um exemplo de algumas genéticas, né, que a gente conhece como afegã, algumas genéticas Kush, que para quem faz no outdoor, em regiões quentes, percebe como é uma planta que parece que vai sofrer com calor, mas ela se dá muito bem, ela aguenta, às vezes, um dia sem água, e às vezes você tem outra genética que você esqueceu da regra, ela tá lá morrendo, e a outra Kush lá tá lá, abertona, tipo assim, eu sou resistência, né? Então são plantas muito resistentes que são ali daquela região. Na questão do Oriente Médio, a gente tem usos muito antigos relacionados à região que a gente conhece como Mesopotâmia, aquela região onde teve Babilônia, o Império Persa, onde hoje é a região do Irã. Então ela sempre foi muito usada na parte medicinal, né? O uso no Oriente Médio é medicinal, né? O uso que a gente conhece mais como social, ele já não é tão antigo quanto é o uso medicinal. Então, dentro, já falando um pouquinho mais recente, né, dentro da religião islâmica, que é a religião que domina esses países, o álcool ele não é permitido, ele não é aceito, né? E aí o que acontece? Como o uso da maconha é muito antigo, né, ele acaba sendo usado da maneira medicinal, através do haxixe, né, daquilo que a gente conhece como haxixe, que sempre foi muito usado ali no Império Persa e se espalhou ali. E como as pessoas não podem, vamos dizer assim, utilizar o álcool, acabam utilizando ali o haxixe como medicina e como a gente sempre fala, né, todo uso é terapêutico, inclusive aquele que você está usando para relaxar. Então é a substância preferida ali daqueles povos do Oriente Médio, o haxixe, né, que é um derivado, né, da nossa querida ganja. Exato, né, Churu? Como é bom perceber que, assim, o uso cultural de substâncias, né, ele é algo que perpassa várias culturas, né? Não é só o brasileiro que gosta de cervejinha e como também não é só o jamaicano que gosta de ganja, né? E aí já tem a galera comentando um pouco essa história com você, olha aí, ó. Mandar um salve aí pra Ana, mandou 5 pra gente, obrigado aí, cara. E ó, amo história, se alguém me parar fumando e perguntar que erva é essa, eu respondo, churumã, a erva do pensamento. Olha que massa, meu querido. É o chururumã, né? Chururumã, que é conhecido no idioma runicuim daqui do Brasil, né? Hatchakuin, como o tabaco que pensa, ou tabaco do pensamento, né? Enquanto o tabaco mesmo é chamado de urumã, a maconha é chururumã, né? É uma planta de poder. Inclusive, dentro da mitologia indígena aqui no Brasil, é como se fosse uma planta irmã do DMT da ayahuasca, né? A planta que trabalha com a questão do pensamento. E quem é que não teve boas ideias
quando está consumindo a planta, né? Todos nós, né? Exato, é planta de abertura, né, Churu? E o que é interessante é a gente entender também essa questão das regiões, né? Bom, você está trazendo essa questão do Oriente Médio, mas só para a galera situar e a gente falar um pouquinho de cada país desses que a gente está destacando dessa região, cara. Comenta para nós como é que é isso em aulas. Então, vamos lá, pessoal. Lembrando que aqui é só um resuminho, pessoal. A gente não tem como pegar um país desse e destrinchar tudo aquilo ali, tá? A gente sabe que hoje na internet, infelizmente, o conteúdo tem que ser rápido. Porém, às vezes, é uma pincelada de conteúdo que te motiva a pesquisar e te motiva a buscar mais informação. Nosso objetivo é esse, tá, pessoal? E, obviamente, que justamente por isso não dá para mim destacar exatamente aquilo que você está assistindo gostaria que eu destacasse. Porque é muita coisa, eu não tenho como saber exatamente o que você gostaria de ser destacado. Mas a gente vai pegar uma pequena pincelada e depois você pode pesquisar, né? No caso do Irã, né, que é o primeiro, eu fiz questão de colocar os slides aí, né? Mesmo aqueles países em que não pode usar, mas a gente sabe que tem quem usa, porque proibição não proíbe ninguém de usar. E tá aí com a folhinha para todo mundo, né? Os ayatollah que me perdoe. Então, no caso do Irã, né, que é o primeiro slide aí, né, a primeira fotinha, né, todo uso de substâncias, ele é controlado pelo governo, né? A gente sabe, como a gente falou mais cedo, que o uso do álcool, ele não é permitido, e aí a população, poxa, eu não posso beber, o que é que eu vou fazer? Aí acaba procurando outras substâncias, né? Então, como o uso do álcool é proibido, lá no Irã, as pessoas consomem a planta, porém o governo proíbe, mas ao mesmo tempo eles acabam fazendo o que a gente chama de vista grossa. É o que acontece muito na Índia, que grupos religiosos utilizam e aí a autoridade acaba fazendo vista grossa. Então no Irã também tem um pouco isso. Só que tem que se ter muito cuidado, por quê? Porque a gente sabe que uma vez que é criminalizado, você pode ser usado como bode expiatório, né? E lá as penas são muito pesadas, principalmente para tráfico, né? O Oriente Médio, assim como alguns países ali do sul da Ásia, né? É muito perigoso as pessoas que trabalham na comercialização de substâncias, inclusive da maconha. Mas no Irã se faz esse uso, só que, no sapatinho. Agora, falando um pouco sobre o Egito, né? Conta assim, velho, se eu for visitar as 3 pirâmides lá, cara, como é que eu faço? Posso chegar já perguntando onde é que é o rolê ou eu tenho que ficar mais de boa? Então, a gente sabe que o Egito, né, é uma civilização que faz uso da planta há muito tempo, assim como eram as civilizações ali da Mesopotâmia, naquele tempo muito antigo, e automaticamente lá no Egito existe um histórico de uso da planta. Já foi encontrado maconha tanto na civilização egípcia, em tumbas, existem ressignificações, inclusive de uma deusa que vocês já devem ter visto, chamada Sechat, que é uma deusa que tem aqui em cima da cabeça, tem umas pontinhas de folhinha. Ali é uma folha de papiro, mas é uma folha muito parecida com a folha da cannabis. E ela acabou sendo associada também à planta, embora originalmente ela não seja uma planta da cannabis, mas era uma deusa voltada à sabedoria, aos estudos. Automaticamente, como a gente falou mais cedo, é a planta do pensamento, é a planta da reflexão, do estudo, da conclusão. Muitas ideias que nós temos hoje no mundo e muitas músicas que nós amamos vieram de inspiração da planta. Falando sobre o Egito hoje, né? Lá existem leis que são pesadas também para quem comercializa, mas ao mesmo tempo o governo ele não gosta muito de invadir propriedades e ver o que é que você está plantando. Então, muitas vezes o plantio na sua propriedade particular, ele é tolerado desde que você não esteja comercializando. Dificilmente uma pessoa ela é incomodada por ser um usuário comum, embora, como a gente fala, existe a criminalização e, às vezes, o governo pode usar isso como perseguição contra algum cidadão. Mas, lá no Egito, também é tolerado o uso dentro ali do ambiente privado, você consegue fazer o uso, mas não vai lá na pirâmide e puxar lá com um faraó, não, tá? Qualquer coisa leva um colíriozinho de garganta. Chamar faraó para um bate-papo é difícil, mas se conhecer um bom taxista, rola um racha, que a gente tem alguns contatos aí da galera que já foi para lá e que cara boa eu não sei se é no Egito, mas eu acredito que seja no Egito. A gente já trouxe no canal, cara, a descoberta ali de escavações que trouxeram resquícios de cânhamo, de plantas de cannabis ali também, para incensários, ou seja, em Churu. O uso é realmente ritualístico em vários lugares, né? Não, inclusive tem tumbas de faraós que foram encontrados potes, assim,
com vários resíduos vegetais de flor com THC, né? O faraó ia, eu digo, eu vou dormir, mas o meu pote de flor eu não deixo pra ninguém, né? Tava lá o potinho lá, chapado de band lá. Churu, faraó, então, poder não pode, mas o pote sempre cheio. E na Arábia Saudita, irmão? Aí, rapaz, na Arábia Saudita, né? Então, na Arábia Saudita, o consumo para uso pessoal, ele pode ser punido com até 6 meses de prisão, tá? Então, se pegarem você fazendo consumo para uso pessoal, você pode pegar até 6 meses de prisão e chicotadas, né? Toma uma chicotada também para aprender, né? Já o tráfico em maiores quantidades, né? O tráfico em maiores quantidades, sim, eles podem ser punidos, inclusive, com a pena capital, né? Grande parte da planta consumida na Arábia Saudita, ela vem do Paquistão. O haxixe paquistanês é o que adentra ali na Arábia Saudita. Agora, só que, olha só, pessoal, para vocês verem como aquela história de copo meio cheio, meio vazio. Na Arábia Saudita, um usuário comum pode pegar 6 meses de prisão. Aqui no Brasil, você pode pegar uma pena pesada de tráfico, se por acaso você for pobre, não tiver um bom acesso a advogado, e simplesmente, como a gente costuma falar, né, o policial ele tem fé pública, então o que ele fala é verdade até que se prova o contrário. Então, se ele falar que você é traficante, 3 policiais juntos. Então, assim, para vocês verem que até lá na Arábia Saudita, né, eles não colocam uma prisão muito longa para um usuário, coisa que a gente até tem aqui no Brasil. A pessoa achava que na Arábia Saudita pegava prisão perpétua, e não é bem assim, né? E aí o Churu traz mais 3 países ali para a gente dar uma olhada. Iraque, meu querido, como é que funciona? Vamos lá. Então, no Iraque, né, no país, o uso pessoal, né, ele pode render até 15 anos de prisão. Mas só que a gente sabe que o Iraque, ele é o que a gente chama de estado que não tem um grande controle, né? Um estado que vive em conflito, vive em guerra. Então, as autoridades não têm tanta possibilidade de fazer um combate, né, excessivo a quem está usando. E é aí que eu faço a minha reflexão pessoal. Às vezes, uma lei muito pesada, se ela não for cumprida à risca, ela acaba sendo servida para punir pessoas específicas em alguns momentos que for interessante para o Estado punir determinada pessoa, jogar uma determinada acusação. Então, no Iraque, o uso ele pode render até 15 anos, né, de prisão, mas a gente sofre no Iraque com essa questão, né? Eles não têm uma lei, mas não existe a fiscalização. E também, né, como a maioria do Oriente Médio, o consumo lá é de haxixe. Jordânia é o próximo país. Jordânia, ela é um país que ela é uma rota, né, de tráfico de haxixe, e ela é um dos poucos países ali do Oriente Médio que ele é signatário de praticamente todas as leis antidrogas do mundo. Então, ele é um país signatário ali, então tudo aquilo que foi exigência para perseguir, ele coloca, tudo aquilo que foi exigência para uso medicinal, ele se coloca contra. Então, um país signatário de todos esses acordos, né? Então, lá é difícil você ter um contato com a planta de uma maneira realmente segura, até mesmo para uso medicinal. E qual é uma coisa que é interessante a gente notar? No mundo não existe espaço vazio. Ou seja, da mesma maneira que se nós não estivéssemos aqui falando da planta, outras pessoas estariam no nosso lugar, da mesma maneira lá na Jordânia, se você reprime o uso da planta, outra droga toma aquele espaço vazio, que é no caso lá dos canabinoides sintéticos, que a gente já tem esse problema aqui no Brasil também. Lá na Jordânia também eles têm uma produção local desse tipo de substância que acaba fazendo mais mal para o pessoal mais jovem do que a própria planta, uma vez que é uma planta fácil de se transportar, uma substância fácil de se transportar, esses canabinoides sintéticos. E aí, a consequência é o quê? Trazendo um mal, ou seja, você faz uma proibição tentando trazer uma coisa boa para a sociedade e acaba criando outro monstro. É o que acontece na Jordânia. Sabe o que eu gosto das aulas do Churu, velho? Que além dele trazer informação compilada, assim, ó, soubemos de Jordânia, ele já faz uma análise para nós. Né? Então, mano, sensacional dar esse passeio pelo Oriente Médio com o Churu, meu irmão. Eu tô feliz demais. E já quero jogar o gancho aqui pro Churu para ele falar um pouco de outro país muito conhecido pelos balões. Eu quero saber se o balão mágico explode na minha cabeça, Churu. Pode ou não pode lá, mano? Lá na Turquia agora, né? Então, a Turquia, né, para quem não sabe, junto com o Marrocos, né, junto com o Paquistão, ele é um grande produtor de haxixe, né? A Turquia, ela possui criminalizado dentro da sua lei o uso que a gente chama de uso recreativo, uso social. E aí a gente entra, não é só aqui no Brasil, é no mundo todo que a gente enfrenta esse problema
do que é social, do que é medicinal, do que é recreativo, do que não é. É como se a lei quisesse entrar dentro da nossa cabeça e dizer quando que a substância está fazendo bem e quando que a substância está fazendo mal. Essa guerra de narrativas, ela faz mal para nós no Brasil e lá fora também. Então, a Turquia, ela faz aquela coisa, olha, o uso medicinal é permitido, mas o uso recreativo não. E quem é que vai julgar o que seria o uso medicinal e o uso recreativo, né? Então, tirando tudo isso, tirando essa problemática, né, a Turquia, ela possui o uso medicinal, a permissão de você cultivar para uso medicinal, e essa acaba sendo a brecha para que as pessoas produzam o material para uso recreativo e mande até para outros países, né? A legislação turca tem esse problema por fazer essa divisão, porém o uso medicinal lá é legalizado e é possível você sim, na sua propriedade particular, com permissão do governo, fazer o cultivo. Mas eu duvido muito que aquelas plantinhas que tem lá sejam de CBD, viu? Com todo respeito. E para fechar esse passeio, né, geral aqui, a gente vai para Israel, Churu. E aí? A descriminalização em Israel, cara. Então Israel, a gente teve uma questão com respeito no ano de 2019, né? O país, ele descriminalizou o uso para uso pessoal, né? E aí ele passou a punir, em vez de punir com cadeia, né? Começar a punir as pessoas que estavam fumando na rua, né, fazendo um chanuzinho na rua, passou a punir com multas. Passou a punir com multa quem estava na rua, ou seja, devagarinho começou o processo de descriminalizar, parou de levar as pessoas para a cadeia. E automaticamente, quando ele descriminalizou, que colocou a cannabis medicinal como sendo uma opção, atraiu, né, muitas e muitas empresas, né, principalmente para a cidade de Tel Aviv, para que as pessoas pudessem se reunir em grupos e montar empresas do ramo. E aí é o que a gente traz aqui para a nossa América do Sul. A gente está vendo alguns países vizinhos já fazendo isso, se posicionando no mercado, e a gente está aqui perdendo tempo. Enquanto a gente ficar nessa briga, nós estamos deixando de ocupar um espaço que outros países estão ocupando, né? Porque primeiro a mudança tem que vir interna ali dentro da sociedade, para que aquilo ali possa se transformar no mercado e aquilo ali depois possa se expandir. Então, desde 2019, né, a maconha é descriminalizada, né, lá no Estado de Israel, e acaba se tornando uma fonte de renda. Todos nós queremos que esse passo a passo também aconteça aqui no Brasil. É importante a gente olhar para o que acontece lá fora, porque alguns problemas que acontecem lá fora podem acontecer aqui. E a gente, por não saber quais são os problemas que acontecem lá fora, quando alguém redigir uma lei aqui, a gente fala, peraí, lá no país tal, essa lei acontece isso e isso, então a gente tem que tirar daqui. Lá no outro, a gente consegue fazer esse paralelo. É aí que a gente fala tanto da PL 399, que é uma lei ótima, mas que o cultivador foi riscado de lá. A gente tem sempre que estar olhando para tirar essas brechas que podem nos prejudicar e colocar apenas aquilo que nos favorece. Bem-vindo à comunidade Grower Maker, o lar dos visionários do cultivo, impulsionando uma revolução verde em prol da saúde e do bem-estar. Aqui, na comunidade Grower Maker, vamos além. Somos uma fonte inesgotável de aprendizado, onde o conhecimento é compartilhado e valorizado. Contamos com renomados especialistas, técnicas de cultivo avançadas e uma comunidade dedicada à medicina canábica. Prepare-se para debates envolventes, estudos reveladores, técnicas inovadoras e muito mais. Junte-se à comunidade Grower Maker e mergulhe em um ambiente estimulante, onde aprendizado e compartilhamento são a essência. Faça parte da nossa comunidade de cultivo da cannabis medicinal hoje mesmo. Aprenda e ensine de grower para grower. Esse vídeo tem o oferecimento de Ganza Lamps, uma revolução para o seu grow. Pensou em lâmpadas para o seu cultivo indoor? Vende Ganza Lamps. Grow Power, a maior loja de cultivo do Brasil. O seu cultivo na veia. Visita uma das lojas físicas ou então entra no site. Flower Mind,
A nutrição vegetal completa, fácil e descomplicada, além do controle de pragas. Chocogrower, o chocolate dos growers. Pro teu momento 4,20, nunca mais ser o mesmo.